Neste Dia Internacional da Mulher, a gente traz esse tema especial para o gênero feminino. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio a psicóloga Joemile Nunes, que é já nossa parceira, e a nossa mais parceira ainda, Gorete Matos, professora. Gente, bom dia, muito obrigado pela participação conosco aqui. Feliz Dia Internacional da Mulher para vocês. Que bom contar com vocês nesse dia especial de luta das mulheres que continua. Bom dia. Bom dia, Romário. Bom dia, Tony, Isabela. Bianca. Joemile e todos os ouvintes da Regional. Hoje nós vamos tratar essa temática exclusivamente do Dia da Mulher. O Dia da Mulher são todos os dias, todas as horas, mas se existe um dia específico, a gente vai falar sobre isso. Muito bem, professora Gorete Matos. Olhando para esse tema que eu trouxe agora há pouco, focando nesse texto e nessa pesquisa que foi feita lá no Reino Unido sobre a questão das redes sociais e a autoimagem, como é que a senhora analisa essa questão e como resgatar a autoestima das mulheres, principalmente em relação às redes sociais, nesse mundo perfeito, entre aspas, das redes? Olha, é um tema que hoje é abrangente porque muitas mulheres, elas se comparam muito com aquelas mulheres que estão no Instagram. É um questionamento diário, porque o que se apresenta nas redes sociais só é o belo e o maravilhoso. Ninguém vai para as redes sociais, nós mulheres principalmente, feias, descabelada, dizendo que estamos sofrendo, não. Só se apresenta aquilo que é mais lindo, que é mais belo, é um momento de alegria, é quando você está em algum lugar, é quando você se produz, se arruma todo para mostrar que você é linda, perfeita e maravilhosa. E muitas mulheres estão confundindo com essa realidade. E entrando num processo muito triste, que inclusive a nossa amiga Jamile vai falar sobre isso, que é psicóloga, e assim, deixando de viver a sua própria vida, deixando de se amar da maneira que é. É claro, se tem algo que nos incomoda, a gente tem que buscar mudar essa coisa que pode ser transformado. E aquilo que não pode ser transformado, a gente tem que aceitar da maneira que é. Então, deixar de fazer essa comparação, que as mulheres são sempre lindas, maravilhosas, bem amadas e sempre estão ali. Não é isso, a realidade é outra. Então, as redes sociais, elas têm os lados positivos, mas também têm um lado negativo. E se a mulher não está naquele período de sua autoestima muito boa, ela vai estar sempre se comparando com outra mulher e achando que o erro está com ela, dela ser daquela maneira. Vamos trazer agora aqui a fala da Joemile Nunes. Joemile, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Joemile, como usar as redes sociais de forma saudável? A gente precisa lembrar que as redes sociais, né, ela cria um recorte do dia a dia. Nas redes sociais a gente mostra aquilo que a gente tem vontade de mostrar, aquilo que a gente sente que pode ser exibido, né? Então, a gente não pode perder de vista que as redes sociais criam uma imagem que não reflete o todo, né? Então, assim, a gente não está sempre feliz, a gente não está sempre comendo num lugar bonito, a gente não está sempre de bem com a nossa família, com os nossos amigos, com o nosso trabalho, né? Tem os dias conflituosos, tem os dias angustiantes, tem os dias em que as questões financeiras apertam, né? Tem as dificuldades do dia a dia que geralmente não aparecem nas redes sociais. Então, a gente precisa lembrar que aquilo ali é um retrato do que quer ser exibido, né? Do que alguém quer exibir. E aí a gente pode questionar também por que é que a gente só quer aparecer, né, como vitorioso, por que é que a gente só quer mostrar as nossas alegrias e por que é que as nossas angústias, né, os nossos conflitos não podem aparecer, né, não podem ser debatidos, não podem ser tratados como uma parte da nossa vida, uma parte importante da nossa vida. Porque elas existem, né? Isso. E são reais. E as pessoas só se mostram quando elas estão lindas, belas, maravilhosas, né? Ainda com Joemile. Joemile, quais são os efeitos, então, psicológicos que podem chegar ao nível de minar mesmo, de destruir a autoestima de uma mulher? E como recuperar essa autoestima? Vamos lá. A autoestima é a maneira como a gente compreende a nós mesmas, né? É
A autoestima é a maneira como a gente se vê, como a gente se quer, né? Eu me quero bem, eu me vejo como alguém interessante, eu vejo as minhas qualidades. Isso é a autoestima, né? Quando eu não consigo mais ver as minhas qualidades, quando eu não tenho admiração por mim mesma, quando eu acredito que eu não ofereço nada de bom à comunidade, quando eu não percebo as maneiras como eu contribuo para a minha família, para o meu ciclo, eu começo a perder, né, o movimento de viver. Eu entro numa paralisia, né, numa angústia. E isso vai minando, né, o corpo vai adoecendo e vai trazendo uma série de problemas para a vida, porque a vida é movimento. A gente está o tempo todo lutando, né, celebrando, chorando, mas em movimento. Muito bem, bom dia, feliz dia das mulheres. Professora Gorete, por mais que as mulheres tenham conseguido uma visibilidade maior nos últimos tempos, mas a gente vê que faltam muitas oportunidades ainda, e sendo que a mulher tem mais capacidade do que o homem. O que realmente falta para poder unir visibilidade com mais oportunidades? Olha, quando você falou aí que a mulher é mais capaz do que o homem, isso é exceções, são palavras generalizadas que vai depender. Porque tem mulheres que são mais capazes do que homens em determinadas funções. Exato. Mas tem também homens que são melhores em algumas funções também, né? Então, assim, o que nós vivenciamos hoje, uma realidade que era para ser totalmente diferenciada pelas transformações sociais, que são as tecnologias mostrando aí todos os avanços. É claro que muitas coisas nós já avançamos bastante, né? E a questão da diferença salarial, que inclusive ontem no jornal estavam falando sobre que o governo vai fazer um projeto onde todas as profissões sejam igualadas nos salários, porque hoje ainda existem mulheres que ganham menos exercendo as mesmas funções que o homem. Verdade. Então esse projeto já é um andamento, já é uma vitória para nós mulheres. E outra coisa, esse lugar, vivemos numa sociedade ainda que ela é muito ainda patriarcalista. O homem, ele tem ainda ele quer ter o domínio ainda sobre as mulheres em todos os setores, com exceções. Eu trabalho muito com as exceções. De achar que a mulher é no patrimônio dele, né? Então existe essa questão aí desacerbada da questão da violência doméstica, o feminicídio, que não era para ser assim mais hoje. Porque hoje tem todos os contextos de liberdade, de fala, de sair. E ainda existem mulheres que têm a questão da autoestima, que quando uma mulher vive uma relação de domínio, uma relação de sofrimento, é porque realmente a autoestima dela não está legal, ela está passando por algum processo. Essa cultura de dizer que a mulher gosta de apanhar, isso não existe. Quando a mulher está numa relação de dependência, é porque realmente ela está precisando de ajuda. Ninguém gosta de sofrer, porque o amor não dói. O amor são sentimentos que fazem você sorrir, florir, acreditar. Numa relação existe altos e baixos, porque a vida todos os dias nos apresenta situações difíceis, mas num relacionamento não é para doer. Porque se dói não é amor, é outro tipo de sentimentos. Então, assim, nós vivemos nessa transformação social ainda, que a mulher ainda ela é sofrida, ela é morta simplesmente por ser mulher. Então nós temos que mudar essa realidade. Nós temos que trabalhar para que isso não aconteça. Porque não é justo, a cada 1 minuto, 35 mulheres são violentadas no Brasil, ou no mundo, não sei como. Estatística, a gente só quer saber de estatística. Nós não queremos saber de estatística, nós queremos saber de soluções, de atitudes, de programas que realmente acolham a mulher. É isso que nós estamos buscando no nosso ser mulher, né? Pronto, ainda você, Joemile, pode responder em relação à violência contra as mulheres. Certo. É exatamente isso que Gorete estava falando, né? Os estudos mostram que toda essa violência contra as mulheres está diretamente relacionada ao machismo, né? Ao machismo e à sociedade patriarcal em que a gente vive, onde os homens ainda se comportam, né, como
proprietários das mulheres. Então, uma vez que o homem vive com uma mulher, ele age como se ele fosse dono dessa mulher, né? E isso é reforçado na nossa sociedade ainda, o que é muito grave, porque quando você é dono de uma coisa, você pode fazer o que você quiser com ela, não é isso? Uhum. Só que uma mulher não é uma coisa, não é um objeto, né? Então, não pode ser tratada como objeto de alguém, né? Então, uma relação entre homens e mulheres, 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 homens e homens, enfim, qualquer tipo de relação, é necessário que haja o respeito, né? Que haja o companheirismo e o respeito mútuo, né? Respeitar é entender que há divergências, conflitos que precisam ser negociados, que precisam ser resolvidos. Mas se eu acho que eu sou dono daquela mulher, eu vou sentir que eu não preciso negociar nada, que eu posso fazer o que eu quiser, né? Que ela tem que obedecer, que ela tem que ficar submissa. Então, isso tudo é uma construção da nossa sociedade que é adoecedora e que mata, né? As mulheres são mortas o tempo todo exclusivamente pelo fato de serem mulheres. E não só mortas, né? Abusadas sexualmente, apanham várias vezes na frente das crianças, né? Na frente dos pais, que gera uma série de problemas para toda essa rede, né? Crianças que presenciam violência familiar, seja sexual ou não, vai ter um impacto na vida inteira. Então, tudo isso é muito grave e a gente precisa entender que homens e mulheres são iguais, iguais em direitos, iguais em responsabilidades, né? E igualmente capazes de fazer o que quiserem, e igualmente capazes de negociar os seus acordos nas relações. Então, não tem porquê a gente ficar, né, reproduzindo violência e tolerando violência. Porque o homem é assim mesmo, porque o homem é esquentado, porque o homem não sabe conversar. Não vou fazer isso não, porque senão já sabe, ele vai ficar com raiva, ele vai acabar com tudo. Então a gente não pode naturalizar a violência, né? A gente tem que falar sobre isso e entender que isso não é natural, que isso é uma construção social que pode e deve ser transformada. Muito bem, nós estamos conversando aqui com o Joemile Nunes e a professora Gorete Matos. Vamos agora para Jeremoabo, sua pergunta, Michel. Sim, Romário, eu gostaria de perguntar às convidadas. Primeiramente, quero desejar um feliz Dia Internacional das Mulheres para as convidadas e a todas as mulheres que estão nesse momento acompanhando o programa. E vários pontos importantes nessa temática que envolve a mulher inserida em nossa sociedade já foram discutidas, e algo bastante relevante também que merece a nossa atenção, não tenho dúvidas disso, é como a mulher em nossa sociedade é tida como em muitas situações, claro, com ressalvas, mas em muitas situações é tida como um objeto, um símbolo, um simples objeto de interesse e uso sexual. Nós percebemos que as mídias sociais, principalmente as músicas não, algumas letras que têm surgido, têm erotizado cada vez mais as mulheres. Eu gostaria de saber das nossas convidadas, na visão delas, o que poderia ser feito para desconstruir essa cultura de erotização do público feminino, que em muitas situações é tida simplesmente como um objeto de interesse e de uso sexual. E também gostaria de saber, na opinião das convidadas, como elas veem aquelas mulheres em que se deixam levar, que aparentemente não se importa com essa erotização que acontece para com o público feminino em nossa sociedade. Bom dia. Então, essa questão das músicas é bastante polêmica, né? É claro que
não pode haver reprodução de violência de nenhuma forma, nem na música e nem em lugar nenhum. Então a gente observa músicas, por exemplo, que traz uma reprodução, né, de uma sexualidade onde a mulher é objetificada e é tratada com uma violência absurda, né? Por outro lado, também tem músicas que têm um tom erótico e que as mulheres vão se divertir com essas músicas. E eu gostaria de chamar a atenção para o fato, né, de que a sexualidade da mulher, durante muito tempo na nossa sociedade, foi negada e até hoje é, né? Só que a gente já consegue criar muitos espaços, né, de autonomia em relação à sexualidade das mulheres. E muitas mulheres conseguem tomar a sua própria sexualidade nas mãos e se colocarem nos espaços como autônomas em relação a como vão se comportar sexualmente. Então, assim, a gente também não pode perder de vista que o que essas músicas, né, despertam, trazem à tona também o fato de que as mulheres estão podendo, né, decidir sobre a sua sexualidade, dançar ou não dançar as músicas, ter comportamentos erotizados ou não em relação às músicas. E isso eu vejo isso como um ganho também. Porque durante a maior parte do tempo da história da nossa sociedade, as mulheres ficavam, né, submetidas a como a sexualidade delas podiam ser expressas ou não, né? As roupas, os sapatos, o cabelo, como elas vão se sentar, como elas vão sair. Então, assim, é muito importante que as mulheres possam decidir como elas vão se comportar sexualmente. Muito bem, por causa do nosso tempo, já peço, Joemílio, já que você está com a palavra, a sua mensagem final sobre esse dia tão importante. A gente não pode perder de vista, né, que o Dia Internacional das Mulheres é um dia de celebração, né, por tudo que a gente já conquistou, mas é, acima de tudo, um dia de luta, né? As mulheres ainda são mortas por serem mulheres, as mulheres ainda vivem em situações de extrema violência, né, de dependência financeira, de dependência psicológica. Então, é um dia de luta, um dia para a gente lembrar do quanto a gente ainda tem por fazer. Obrigado, professora. Que nós sejamos mulheres que transformam outras mulheres, que nós acolhemos as outras mulheres que, quando nós tivemos o conhecimento, que essas mulheres estão passando por algum processo de violência psicológica ou física, que elas procurem uma rede de apoio que não seja... Já sabemos que as dificuldades que existem em relação a isso é bem pertinente, o acolhimento, mas que nós, como mulheres, que nós soubemos de alguma amiga, alguma pessoa que está passando por esse processo, que nós acolhemos essa mulher, abrimos os nossos braços e damos o nosso colo para que elas possam pedir uma ajuda e sair dessa situação de tristeza e de sofrimento, porque mulher nenhuma gosta de estar sofrendo. A questão psicológica de um relacionamento não é só financeira, nós sabemos que muitas mulheres economicamente bem resolvidas, profissionalmente, também vivem situações difíceis. Então, que nós sejamos mulheres que transformam mulheres. Que o dia de hoje é um dia assim, de celebrar, mas é um dia de reflexão, porque nós temos muito ainda a conquistar, principalmente por sermos mulheres. Esse gênero dito feminino, ele ainda tem um processo muito longo, um caminho muito extenso para que nós possamos percorrer. Então, que sejamos mulheres, que acolhemos mulheres. Então, um grande abraço para todas as mulheres e vamos em frente, sabendo que as lutas elas não são fáceis. Nada é sorte. Tudo é buscar, tudo é difícil. Um grande abraço e um bom dia para todas. Obrigado.